Eu começo a edição do Jornal Serra Dourada de hoje falando sobre o caso Valério Luiz. O julgamento dos acusados da morte do jornalista foi adiado para 2 de maio. O crime aconteceu há quase 10 anos. A desistência de um dos advogados em continuar na defesa de Maurício Sampaio, denunciado por ser o mandante do crime, motivou o adiamento. Vamos ver. Tudo estava pronto para o julgamento. A transmissão seria direto do Tribunal de Justiça pelo YouTube. 4 dos 5 réus compareceram, quase 30 testemunhas e jurados. Somente um dos acusados participaria de forma online, já que vive em Portugal. A informação é de que Maurício Sampaio, ex-presidente do Atlético, que responde ao processo em liberdade, se apresentou sem a presença de um advogado. Ney Moura Teles, que estava no processo desde 2012, teria renunciado à defesa na última sexta-feira. Previsto para começar às 8h30 da manhã, cerca de 1 hora depois foi anunciado o adiamento do júri. A data do novo julgamento ficou para 2 de maio deste ano. Essa é a segunda vez que o julgamento é adiado. A primeira foi em 23 de junho de 2020, por conta da pandemia. E agora, por causa da desistência da defesa de Maurício Sampaio. Para o Ministério Público, o fato seria uma manobra da defesa do acusado de ser o mandante da morte do radialista Valério Luiz. Foi uma manobra, um advogado que está no processo desde o início da investigação. Na sexta-feira, 18 horas, desistiu do processo, renunciou ao mandato. E a gente já esperava algum tipo de manobra nesse sentido, visando adiar o julgamento. E infelizmente aconteceu. A ideia deveria ser o desmembramento, né? Provavelmente eles pensavam em desmembrar, julgar os outros réus e o réu Maurício Sampaio ficar sem o julgamento hoje. Mas aí o doutor Lorival, muito prudente, com muito cuidado, manteve o processo único e o julgamento foi remarcado para o dia 2 de maio. Maurício Sampaio teria chegado ao Tribunal de Justiça pela frente, acompanhado do advogado Thales Jaime, que também é atual vice-presidente da OAB de Goiás. Na saída, o advogado negou se tratar de estratégia e que ainda não está definido se será ele quem vai assumir a defesa de Sampaio. Nós temos todo o interesse em julgar o Maurício, os outros réus, né, e principalmente dar uma satisfação à sociedade. Eu acho que isso é muito importante e nós, advogados, temos esse compromisso também com a sociedade. Nós temos uma certeza, dia 2 de maio o júri será realizado. O cronista esportivo Valério Luiz foi morto a tiros em 5 de julho de 2012, quando saía do trabalho em uma rádio no setor Serrinha, em Goiânia. À época, vice-presidente do Atlético Goianiense, Maurício Sampaio é acusado de ser o mandante. O crime teria sido motivado por comentários negativos feitos por Valério Luiz em relação a ele. Os outros réus no processo são Ademar Figueiredo Aguiar Filho, indiciado como autor dos disparos, e Urbano de Carvalho, Djalma Gomes da Silva e Marcos Vinícius Pereira Xavier, apontados como articuladores do assassinato. Entre os acusados, 2 policiais militares. Um está na reserva e o outro PM continua trabalhando. Não existe possibilidade de ser adiado novamente. Foi marcado por uma data relativamente próxima, dia 2 de maio. Mas fica a nossa revolta, a nossa tristeza, porque realmente foi mais uma manobra, mostra o ânimo aí da defesa deles de protelar o quanto possível em cada detalhe do processo. É triste, é irônico que isso esteja acontecendo sem o meu avô aqui para ver, ele que lutou tanto, por tantos anos, para ver a justiça ser feita. Mas eu gosto de pensar que onde ele estiver, ele está aqui ansioso também, conosco de alguma forma, e gosto de pensar que ele vai ver a justiça ser feita, tanto ele e principalmente pela memória do meu pai, Valério Luiz, que é a vítima de tudo isso. O juiz Lourival Machado deu 10 dias para Maurício Sampaio constituir um novo advogado. E se nesse prazo não for observado e não houver a Constituição, eu já determinei que sejam os autos enviados para a Defensoria Pública, né? E também já redesignei a nova data para dia 2 de maio. A renúncia de advogado, né? Isso é uma coisa que pode acontecer novamente. Só que isso tem repercussão processual para o réu, né? Isso pode acontecer, eu não vou presumir, a gente não pode tratar de processo com suposições. Então a gente trata de fatos. Mas por certo que o mais rápido possível nós vamos concluir esse processo, né?